Afinal, quem ganhou naquela bagunça, naquele embate, naquela tentativa de agressão do Datena contra o Pablo Marçal? Chega mais para uma análise de olho vivo faro fino. Eu sou Marcos Clementino, empresário e jornalista com passagens em diversos veículos de comunicação no Brasil e no exterior, e de forma independente vou trazer informações dos bastidores da mídia brasileira para trazer luz para algumas discussões acaloradas da polarização política em nosso país. Confira aí. Bom, vou trazer um pouco do trecho do que aconteceu ontem no debate da TV Gazeta e do My News para a corrida eleitoral de São Paulo. E mais uma vez, mesmo com as regras, digamos que endurecidas dos debates, né? Que eu já tinha falado até antes que nada mudaria na estratégia do Pablo Marçal. Eles achavam que não teria cortes ali para a internet, e mais uma vez o Pablo acabou utilizando do seu artifício, da sua estratégia muito clara, para utilizar para o seu público ali da internet mais um ato de desestabilizar emocionalmente um adversário. Antes tinha sido o Guilherme Boulos, agora dessa vez foi o apresentador e jornalista José Luiz Datena. Veja só esse trecho aí. Fica bem aqui, ó. Já tá valendo o tempo? E a pergunta é, depois de muitas acusações, como teve esse crescimento exponencial nas últimas pesquisas, aquelas que dizem que o Pablo Marçal está à frente dos candidatos Guilherme Boulos e também do atual prefeito Ricardo Nunes, e outras que dizem que eles estão empatados tecnicamente, de fato quem virou vidraça ali, tomando pancada de todos os lados, foi o Pablo Marçal, que é acusado de um crime que ele teria cometido há 20 anos, uma exploração dos adversários que acabam associando ele com o crime organizado, com o PCC, mas o Pablo, de forma inteligente, mas por outro lado questionável pelos adversários e até por colegas meus jornalistas, que ele sempre faz alguma baderna para desviar. É muito parecido com aquilo que aconteceu na Copa do Mundo de 2002, onde todo mundo falava ali do Ronaldo Fenômeno, que ele estava com um problema no joelho, no tornozelo, e ele apareceu lá com um corte no cascão desviando todos os assuntos. É uma questão de marketing que poucas pessoas estão sabendo lidar e acabam falando que o Pablo está fazendo um jogo sujo. Certo, errado, sujo ou não, isso está surtindo efeito na campanha, efeito positivo na campanha do Pablo. Então, o que ele acabou fazendo? Todo mundo jogando essas acusações contra ele, e mais uma vez ele, no final do debate, não se falava de outra coisa a não ser da briga do Datena, a tentativa de agressão do Datena contra ele. Aí a pergunta, e eu queria que vocês deixassem nos comentários, quem que saiu mais prejudicado nessa briga aí, Datena ou Pablo Marçal? Por um lado tem essa questão que o Datena, desde o primeiro debate, aquele lá da Band, ele começou a gaguejar, todo mundo esperava uma performance muito maior do Datena por ser um apresentador, um profissional de televisão que sempre dominou ali o estúdio de TV, e ele acabou não tendo uma performance esperada. Por outro lado, foi muito criticado pela falta de raciocínio, por gaguejar muito durante ali a questão das propostas, por não ter propostas e não saber lidar muito bem com o tempo. E inclusive agora, nesse debate, o Pablo Marçal o acusou, dizendo que ele é refém ali do TP, que nada mais é o teleprompter, aquele gerador de caracteres que fica ali atrás do estúdio, com uma espécie de uma televisão, que um editor, uma pessoa ali fica escrevendo e o apresentador fica lendo. E foi até, inclusive, isso que tirou o José Luiz Datena do sério, que fez com que ele saísse do púlpito e fosse até o lado do adversário Pablo Marçal para uma tentativa de agressão. Então tudo isso fez com que o Datena ficasse desequilibrado. Agora não é de hoje que todos sabem que o Datena ele é desaforado, e foi justamente esse lado original dele, esse lado desaforado, de bravatas na televisão, que fez com que ele fosse esse apresentador que não tinha medo, que falasse coisas e coisas, mas
na figura de um candidato político isso cai bem, isso fica bonito, ou parece como uma pessoa desequilibrada? No meu ver, ele caiu no conto ali do Pablo Marçal, na mesma questão que aconteceu com o Guilherme Boulos. Agora, eu não consigo entender como pessoas experientes como o Datena, o Guilherme Boulos, ao entender que a estratégia do Pablo é justamente de desestabilizar, de fazer esse tipo de provocação, eles conseguem cair. Primeiro, o Guilherme Boulos, aquela tentativa de pegar a carteira de trabalho, aquela cena ali entrou no inconsciente do eleitor, principalmente aqueles que não gostam do PT ou de candidatos da esquerda, que no caso o Guilherme Boulos do PSOL, numa imagem clássica ali de uma carteira de trabalho, com aqueles que são associados, no caso de pessoas da esquerda que não gostam de trabalho, isso na visão daqueles que são que gostam ali do Bolsonaro ou do Pablo Marçal, né, acusando ali os esquerdistas. Então isso entrou no consciente e fez com que o Pablo Marçal decolasse. Já sabendo disso, como que o Datena entra numa bravata dessa e faz mais uma vez alimentar as redes sociais e mudar completamente o assunto? Então tudo aquilo que estavam acusando o Pablo Marçal, de ele ser associado ao PCC, de ele dar golpe há 20 anos em golpes digitais, em aposentados, uma série de coisas, tudo isso caiu por terra, porque a audiência que se tem num debate longo, que quase ninguém assiste, cai por terra, as notícias que ninguém quase lê cai por terra, e aí só vai para a rede social os cortes, a bravata ali do José Luiz Datena, e mais uma vez os adversários caem na armadilha que o Pablo Marçal acaba caçando. Por outro lado, agora é hora de analisar a questão do Pablo Marçal. Quem acompanha ele fora desse personagem que ele criou de ser o aluno bagunceiro do fundão da sala de aula para tumultuar o negócio, sabe que aquilo é um personagem, que ele é um sujeito extremamente inteligente, que ele não é 100% do tempo daquele jeito, que ele só está fazendo aquilo para tumultuar com uma estratégia mesmo, né? Só que, por outro lado, tem quem não conhece o público do Pablo Marçal, que já está com ele, está fechado com ele, não vai mudar nada. Agora, aquele público que ele já tem uma rejeição alta, que ele poderia convencer esse eleitorado para o lado dele, para tirar a diferença, para ele ganhar no primeiro turno, que é o grande desejo dele, de tirar a diferença, de tirar votos de outros concorrentes, como Ricardo Nunes, como Guilherme Boulos, como a Tabata e o próprio Datena. E eu imagino que essas pessoas ainda têm uma distorção da própria imagem do Pablo Marçal e faz com que a rejeição dele aumente ainda mais, porque uma hora ele está brigando com o Guilherme Boulos, outra hora está brigando com a Tabata, outra hora está brigando com o Ricardo Nunes, agora com o Datena. Então, para essas pessoas, elas não entendem ainda que isso é uma estratégia do Pablo Marçal e na minha opinião, isso acaba desidratando, por mais que para algumas pessoas isso é uma estratégia muito clara, para outras isso não é tão claro assim, acho que é só um arruaceiro que quer bagunçar, quer fazer tumulto ali na sala de aula, né? E que parece uma bagunça mesmo de adolescentes, com a Denise Campos de Toledo querendo ser a professora Helena do Carrossel, tentando ver ali o Cirilo, o Jaime Palilo, tá uma bagunça, gente, que confusão danada, mas é o entretenimento que o povo gosta, não só no Brasil, mas no mundo também, tem países de primeiro mundo, e isso não é de hoje, e não é causado só pelo Pablo Marçal. Outros candidatos já entenderam isso há muito tempo, e é o formato de Big Brother eleitoral que vem dando audiência há muito tempo. Propostas ficou como algo secundário e não dá só para focar isso e acusar apenas os candidatos. Isso é culpa da própria mídia por aceitar, porque se não aceitasse não faria esse tipo de debate, não aceitaria esse tipo de bravata, né? Puniria ali o candidato de qualquer forma. Então eu acho que, voltando a essa análise do Pablo Marçal, acho que desidrata assim um pouco da imagem dele, não para esse candidato, para esse eleitor que já está fechado com ele, mas para aquele que ainda está indeciso, que não conhece quem é Pablo Marçal, aquele que tem uma rejeição muito grande com ele. E por um outro lado, eu acho que o Pablo Marçal ele acaba indo por uma linha que o Bolsonaro foi, e até a Dilma, que é do outro lado da ideologia política que eles defendem,
que é a questão da governança isolada. Na política você tem que ter ali, governar e dialogar com pessoas da sua ideologia e de outras ideologias, porque ninguém governa sozinho. De nada adianta vencer, ser um fenômeno, e na hora de começar a governar você não ter aliados e só ter inimigos. O que o Pablo está fazendo é colecionando inimigo em cima de inimigo o tempo todo. E na hora que ganhar a candidatura, se eventualmente ele de fato levar, começa-se ali ter uma dificuldade de administração, com vinganças daqueles inimigos que ele fez no meio do caminho, e acaba sendo um efeito Bolsonaro de não conseguir, no caso do Bolsonaro que não conseguiu reeleição, e aí começa acusações de todos os lados. No caso da Dilma também, que acabou empichada porque não tomou um café da tarde ali com o Eduardo Cunha, por não conversar e não dialogar com o Congresso, né? E entenda, quando fala conversar e tomar um café, não é participar de corrupção, é simplesmente dialogar, que é o fato que um político tem que fazer. Você tem que dialogar, e eu acho que a estratégia do Pablo Marçal tem surtido muito efeito, mas ao mesmo tempo ele vem colecionando muitos inimigos ao meio do caminho, e isso fica sendo muito perigoso para alguém tão novo na política e tendo uma coleção de inimigos muito grande nesse período aí também, né? Agora, Datenão caiu aí no conto do vigário, um cara tão experiente, foi desestabilizado, e uma hora falta no debate, ele, Nunes e Boulos. Agora, uma coisa que ficou muito feia também para o Datena foi revelar o que foi dito em off, né? Então, sempre existiu a questão do teatro ali no debate, e existem as conversas em off. Desde que eu era criança, eu lembro os meus pais dizendo, não, eles são tudo inimigo, aí termina ali, tá todo mundo se cumprimentando. Então isso existe. Aí tanto ficou desequilibrado o Datena que ele veio trazer algo que foi em off, uma conversa que teve do Pablo Marçal e do Datena antes do debate da Band, que foi uma ligação que o Pablo Marçal fez e tentou fazer uma dobradinha ali, e que é natural, do jeito que ele trouxe, era que o Pablo Marçal era o maior vigarista do mundo. Não, tanto isso é natural que Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e o próprio Datena fizeram esse tipo de dobradinha para não dar palco para o Pablo Marçal continuar ali o efeito dele nos debates, e eles se retiraram do debate da Veja. Então é algo comum que eles se organizam, tanto que os três se organizaram para isso. E aí na hora que o Datena traz essa questão do off, foi muito pro pessoal, ele se mostrou totalmente desestabilizado. E aí, mais uma vez, ele levanta a bola pro Pablo Marçal para dar um corte ali e fazer mais um gol, que foi na questão que o Pablo Marçal acabou tendo ali um direito de resposta no final, ou foi um comentário, acho que foi nas considerações finais, na verdade, que ele foi o último a falar, e ele acabou encerrando dizendo que no final do debate da Band, o Datena ligou para ele e falou que estava cagando, entre aspas, estava cagando para a prefeitura, e como ele já tinha desistido 4 vezes, deixou no ar que poderia desistir a 5ª vez. Então o Pablo Marçal sabiamente acabou utilizando também do off ali, já que o Datena deu o direito de falar sobre isso, e deixou o Datena em maus lençóis mais uma vez. Na minha opinião, apesar da bagunça ser um negócio chato pra caramba, mas o Pablo Marçal ganhou mais uma vez dentro da estratégia que ele acabou se propondo, tá bom, gente? Esse é mais um Olho Vivo Faro Fino. Comente aqui o que vocês acharam, deixe sugestões, deixe os comentários de vocês também, e também coloque os assuntos que vocês gostariam para a gente discutir e trazer mais luz aí à polarização política aqui no Brasil. Vejo vocês no próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau!